Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa do ciclo de conversas Consciencializa-te. Este ciclo de conversas é então promovido pelo Curtir Ciência, Centro de Ciência Viva de Guimarães, e tem por objetivo, por assim dizer, aproximar o público geral dos investigadores de forma a dar a conhecer este conhecimento científico que se desenvolve nas instituições e laboratórios académicos ao público geral, está bem? Depois, esta atividade, por assim dizer, encontra-se ainda inserida na comemoração da Noite Europeia dos Investigadores, que é uma atividade que ocorre a nível nacional, penso eu, e está a ser desenvolvida em várias instituições, com várias atividades que promovem a divulgação da ciência em Portugal. Para a nossa conversa, convidamos o Dr. Emanuel Fernandes. O Dr. Emanuel tem um vasto currículo científico e académico, com vários artigos, algumas patentes, e atualmente faz parte do grupo de investigação do Laboratório 3Ds da Universidade do Minho. Gostávamos de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade em partilhar connosco um bocadinho da sua investigação e do seu conhecimento. Agora, gostaria então de dar a palavra ao Dr. Emanuel para falar connosco um bocadinho sobre o seu percurso académico, profissional e um bocadinho sobre o seu tema de investigação. Ok, obrigado pelo convite, boa tarde. Eu sou Emanuel Fernandes, venho do Grupo de Investigação 3Bs da Universidade do Minho, que é atual também Unidade Orgânica e 3Bs, biomateriais, biodegradáveis e biomiméticos. No grupo de investigação 3Bs da Universidade do Minho, nós estamos a desenvolver investigação sobre a coordenação do conhecido cientista e professor Dr. Rui Reis, e na área da engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Talvez começamos também nestas temáticas do grupo de investigação, também abordamos a parte ambiental, trabalhamos muito com materiais de origem natural, nessa abordagem de desenvolver substitutos para a engenharia de tecidos e medicina regenerativa, por isso é que os biomateriais, materiais de origem natural, materiais biodegradáveis, porque no conceito de desenvolvimento do novo substituto, ou scaffold, como se designa em inglês, nesse substituto, queremos que à medida que o material se vá degradando, portanto, se vá regenerando também no corpo, e biomiméticos, porque no grupo aprendemos com a natureza. Nada melhor do que olhar para a natureza que tenha milhões de evolução de anos, para olhar para os organismos e perceber a natureza dos mesmos e aprender com isso e tentar mimetizar, ou seja, criar em laboratório essa função. Hoje estamos aqui também para falar nos materiais compósitos, ou seja, materiais compósitos são materiais que têm uma base, portanto, uma base polimérica ou polimeroplástico, e, portanto, tem uma fase contínua e tem uma fase dispersa, que normalmente atua como reforço. Portanto, aqui estamos a falar na área também, área ambiente, como o grupo trabalha muito com materiais de origem natural, também trabalhamos neste conceito de desenvolver novos materiais para a área do ambiente e para a área de um futuro mais sustentável, e foi nesse sentido também no passado fomos abordados pela indústria, nomeadamente o professor Rui Reis, para coordenar também um bocadinho, termos novas ideias com cortiça e materiais de origem natural para diversas aplicações. O grupo de investigação 3Bs da Universidade de Minho também, rede Expert Tissues, rede de excelência em engenharia de tecidos e medicina regenerativa. O grupo existe há mais de 20 anos, neste momento estamos centrados no AVPARC. Inicialmente estávamos divididos entre um polo Braga e Guimarães, e depois deu em 2008, através da rede Expert Tissues, foi possível
passar também para esta localização e temos uma área atual de 3.600 metros quadrados dedicada totalmente à investigação, com um parque de equipamentos tecnológicos de última geração e com diversos laboratórios que vão desde o processamento, caracterização de materiais, estudo com células, diferente tipo de linhas celulares. A cortiça também é um material de origem natural, muito querido para nós. Somos os maiores produtores e exportadores desta matéria-prima natural, que por si só é um material compósito, como podemos ver aqui na sua constituição química, possui vários polinhos na sua composição e diferente da madeira, por exemplo, que é um material também lignocelulósico, mas que é basicamente constituído por celulose. Aqui temos muita suberina, seguida da lignina, temos polissacarídeos e um conjunto de outros materiais. A cortiça é um material anisotrópico. O que é que isso quer dizer? Tem uma estrutura diferente. Se olharmos numa das direções, ela parece uma espécie ao microscópio de favo de mel, e se olharmos nas outras direções da estrutura da árvore, parece que estão alinhadas parecem tijolos que estão alinhados. A cortiça tem uma característica muito interessante, porque na valorização da cortiça, que é a casca do sobreiro, podemos extraí-la sem danificar a árvore. Portanto, depois a árvore regenera este processo. E este tipo de extração ocorre de 9 a 12 anos, dependente do tipo de região. E daqui o produto principal que paga toda esta linha de sustentabilidade é, como aplicação que sabemos, é a rolha de cortiça. Da placa que tem que ter aqui um determinado calibre até sair uma rolha, isto passa-se mais do que 25 anos em prática de sobreicultura, portanto estamos a ver aqui em termos de produção, isto é quase uma área que passa de geração em geração, de família para família, mas que é um material que tem bastantes aplicações, tem propriedades que permite usar este material, por exemplo, na construção, quer para chão, quer para isolamento térmico, acústico, entre outras aplicações. Da produção só das rolhas de cortiça resulta o resíduo, o pó de cortiça, que representa cerca de 30% de matéria-prima. Podemos estar a pensar que isto é um subproduto, mas a nível nacional até o pó de cortiça é matéria-prima atualmente e é utilizado, se não for para produtos, por exemplo, colmatagem das próprias rolhas de cortiça, pode ir até para a própria queima de algumas empresas que têm essa capacidade para a geração de energia e, portanto, com isso é um material bastante sustentável a todos os níveis. O que nós aqui procurávamos nesta linha era mais uma valorização desse subproduto ou dessa matéria-prima com menor valor acrescentado, dando-lhe uma aplicação mais nobre no fundo. A cortiça tem baixa densidade, portanto é um material muito leve, acho que todos temos a noção disso, tem resistência ao fogo, é um material de fonte renovável, é bastante compressível e tem uma recuperação bastante grande, portanto é uma matéria-prima que tinha aqui um grande potencial, e o que se pensou naquela data foi combinar com as propriedades de engenharia dos materiais plásticos que existem hoje em dia e que estão em todo o tipo de aplicação nas suas mais diversas formas, e criar materiais mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, através de tecnologias que já existem na indústria dos plásticos. Mas tudo isto, e falando de sustentabilidade, tem que haver aqui um bocadinho do enquadramento, e para isso trouxe aqui um slide com o tema atual da Agenda 2030, com os objetivos para um desenvolvimento mais sustentável, e quando as entidades do sistema científico e tecnológico, nomeadamente as universidades ou centros tecnológicos, em parceria com as empresas,
desenvolvem novos produtos ou propostas de novos materiais para o mercado ou novas tecnologias, temos que ter, portanto, os objetivos aqui da agenda bem presente, onde nós, através do uso da cortiça ou da extração dos seus componentes no conceito de valorização dos mesmos, estamos a atuar para uma melhor ação climática ou proteger, por exemplo, a vida marinha. Claro que isto tudo depende do tipo de projeto e problema que estamos a atacar, ou até mesmo na parte da indústria para novos desenvolvimento de novos equipamentos, proteger a vida terrestre, materiais mais sustentáveis para as cidades mais amigas do ambiente, entre outros. Também dando alguns factos, nesta temática, existe cada vez mais uma consciencialização e no passado já recente este Pacto Europeu, o chamado Green Deal, também podem ver, que propõe 50 medidas concretas para que a Europa se torne neutra em carbono até 2050. Só para tirar uma frase desse pacto, por exemplo, para 2030, que já estamos muito perto, considera-se que todo o plástico de embalagem consumido na União Europeia terá que ser reciclado. Atualmente, apenas 9% dos resíduos plásticos do mundo são reciclados. Isto é algo que devemos ter um bocado de consciência e, nesse sentido, também cabe-nos a nós, enquanto cidadãos e pessoas, contribuir. Eu coloquei apenas aqui a política dos 3 R's para a sustentabilidade, ou seja, reduzir ao máximo ou o quanto possível o nosso consumo, reutilizar os produtos e os materiais enquanto for possível, e quando não for possível, cabe-nos a nós também contribuir para a reciclagem dos mesmos, para que estes tenham um fim de vida adequado. Noutras questões também e factos, aqui na temática que tivemos aqui há pouco tempo, a Conferência dos Oceanos em Lisboa, que decorreu em Lisboa. Eu coloquei aqui uma imagem, portanto estava a decorrer no Parque das Nações, tinha esta escultura que era uma torneira em que estavam a sair garrafas de plástico para consciencializar um pouco dos números que aqui vemos em cima, que por ano os humanos produzem 300 milhões de toneladas de lixo plástico, isto é bastante impactante, e que cerca de 11 milhões, estima-se, dessas toneladas possam vir a parar nos oceanos. Portanto, são números bastante grandes e, por curiosidades, também é de fonte das Nações Unidas, por 2050, e se não tivermos uma abordagem diferente e uma consciência diferente destas temáticas, poderemos ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Feito este enquadramento, voltaria à temática dos materiais compósitos com cortiça, obtidos por diferentes processos. Aqui um primeiro exemplo, eu vou-lhe chamar compósitos de plástico com cortiça, ou CPC, aqui esta sigla, só para dar um acompanhamento. Então, numa fase inicial, nós o que vimos é que da indústria da cortiça, das diferentes indústrias, existem diferentes subprodutos que ocorrem desde produtos finais ou desde processos de trituração ou mesmo pó, e fomos combinar também em parceria em equipamentos específicos. Por exemplo, aqui vemos uma relação, um material que tenha 50-50, portanto uma relação para no material utilizamos apenas isto de matéria polimérica, plástico, comparativamente com cortiça se for em pó ou granulado de cortiça. Portanto, no fundo, aplicando uma relação destas em termos de volume, estamos a ter um produto muito mais sustentável e muito mais à base de uma matéria-prima natural. E o que fomos fazer foi designamos por compounding, é uma misturadora,
que aplica temperatura e podemos ter uma espécie de um granulado diferente com umas características diferentes. Isso também podemos aplicar agentes de ligação específicos, não quero entrar nem maçar as pessoas com estas particularidades, mas tudo isto melhora as propriedades, o antes e o depois, com agentes específicos, apenas 2% deste agente, que é um agente de ligação, para promover a ligação entre a matriz e a fase dispersa, que é aqui a cortiça. Com isto, o que é que nós podemos criar? E para também terem ideia de uma aplicação, podemos criar novos pisos, porque não termos um novo piso flutuante nas nossas casas com vinil, com layer superior em cortiça. Pode ser o vinil tradicional em madeira, mas em que substituímos esta parte central, que atualmente é feita em HDF e MDF, são fibras prensadas, 100% naturais, e substituímos por esta inovação que fizemos, que é um produto que tem características semelhantes e que pode ser igualmente adequado e que tem aqui, é possível maquinar e ter o mesmo sistema de ligação das peças a funcionar. Vemos aqui duas placas ligadas na imagem e, curiosamente, uma vantagem desses sistemas, quando usamos os materiais tradicionais, eles ao longo do tempo de imersão, se estiverem imersos em água, por exemplo, uma inundação, ou, por exemplo, passado 24 horas, o material começa a expandir e, portanto, está a absorver água, enquanto os materiais que desenvolvemos, vemos aqui mesmo ao fim de acima de 200 horas, encontra-se abaixo de 1% de absorção da água. Isto quer dizer que o material mantém a sua estabilidade natural e a estabilidade dimensional e, portanto, que se torna numa vantagem. Neste caso aqui em colaboração, porque estávamos a tentar desenvolver algo para mercado, vamos ver também a resistência ao fogo. Uma das características que tínhamos visto inicialmente é que a cortiça podia ter uma resistência aqui na ação de fogo, e o que acontece nos materiais plásticos é que na presença de chama entram em combustão rapidamente e começam a cair estes pingos aqui e começam a inflamar toda a área. Apenas com a adição de cortiça e sem qualquer aditivo, porque existem aditivos no mercado igníficos, portanto, para o material não entrar em combustão, mas sem qualquer aditivo, o material já não faz cair este pingo, não fica autoextinguível, mas comporta-se numa classe exatamente igual aos produtos de mercado, o que é um resultado bastante positivo. Fomos também ver só do material que desenvolvemos, fazer um piso e ver a parte acústica, ou seja, é dentro de uma câmara, temos de ter uma amostra representativa e provocamos aqui com este sistema de martelo vibrar todo o piso, e o que vimos até comparativamente com produtos tão altamente estabelecidos no mercado é que tem mesmo comportamento ou até melhor comportamento para altas frequências dos materiais comerciais. Neste sentido, fomos explorar também outros conceitos, outras tecnologias para desenvolver na mesma materiais e até equipamentos que nós temos, ou aqui até no próprio Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho, que também tem este tipo de tecnologia que vemos aqui. Combinar então apenas 30% de cortiça, por exemplo neste caso, com 70% de polímero, estamos aqui a ver a relação mais uma vez, e conseguimos fazer estes filamentos que depois são cortados para fazer material, por exemplo, para moldação e injeção. Injeção é tudo que fazemos formas mais complexas, tudo aquilo que vemos no dia a dia, até uma capa de um telemóvel é feita por sistemas de moldação por injeção. Portanto, fazemos estes fios que podem ser usados também para outro tipo de tecnologia, como por exemplo tecnologia de impressão 3D, também cada vez mais ouvimos falar e que permite também fazer novos produtos sem criar primeiro esses moldes, portanto redução de custos. E nós aqui fomos combinar, e o que é que vimos? Vimos que combinamos até baixas percentagens, quer de pó de cortiça, quer de granulado. Podemos ter placas com propriedades estéticas completamente diferentes, podemos reduzir o toque plástico através
da sensação mais de conforto térmico que a cortiça dá aos materiais. Portanto, e acaba por ser também e eu que já também tive aqui na parte do design algum trabalho, acaba também por ser um material interessante para a área dos designers de produto. E aqui, só como prova de conceito, temos até o símbolo da Universidade de Minho, que costuma vir nos diplomas, por moldação e injeção, em que se vê perfeitamente as letras em relevo, ou fazer formas tridimensionais. Aqui é um porta-cartões, mas aqui a imaginação é o limite. Poderíamos ter uma parte de uma carcaça de um computador, podíamos ter qualquer outro produto com esta base de material e selecionando a matriz correta. Portanto, combinando, a cortiça é um material que tem baixas propriedades. Aqui estamos a nível de propriedade mecânica em função aqui também do módulo, da rigidez do material. As propriedades só da cortiça por si são bastante reduzidas, comparativamente aqui com a matriz que usamos, o plástico, que é um plástico de alto consumo, também para ser um plástico não de um valor muito acrescentado para o mercado. E quando combinamos materiais compósitos, conseguimos ter classes muito próximas ou até propriedades que estão acima das propriedades do próprio material que já é usado comumente para diferentes tipos de aplicações. Outra questão também que a cortiça, aqui é a parte mais técnica, atua, por exemplo, como no próprio processamento, atua como fator de proteção. Tipicamente os materiais podem oxidar no seu processamento, pode levar à degradação do material quando ele está a ser processado, quando está a ser obtido, e portanto aqui é só para mostrar que cientificamente conseguimos ver com a adição de granulado de cortiça, estamos a atrasar, a fazer um delay. Poderíamos ter um material muito mais tempo dentro de uma máquina a ser misturado e com proteção térmica ao próprio material. A nível de sustentabilidade, também podemos olhar para a parte de caracterização dos materiais, como é que compreendemos as propriedades dos materiais, e podemos usar, por que não, uma câmara para medir as propriedades mecânicas. Nós, no dia a dia, usamos máquinas, quer na parte de engenharia para o botão, quer na parte de desenvolvimento de materiais. Temos que testar os materiais, temos que saber as propriedades de engenharia dos materiais para que realmente assegure que o material cumpra a função, para perceber que se o material, por exemplo, cair ao chão, eu tenho que selecionar algo que tenha resistência ao impacto. E para isso determinamos as propriedades dos materiais, normalmente em ensaios destrutivos. Aqui é para mostrar que também podemos fazer através de uma ideia básica que, à medida que deformamos o material, isso corresponde também a uma deformação na imagem. Então vamos colocar apenas um padrão. Aqui está um provete de tração, ou seja, quando se estira o material, e a ideia era ver por processos de câmaras instaladas. Aqui é o equipamento de ensaios mecânicos, só para ver as agarras, o provete aqui colocado, e o que se faz normalmente é aplicar força ao material até levá-lo à sua ruptura e ver-se as propriedades. Nós aqui utilizamos um sistema de câmaras com um sistema de software. Não vou entrar muito em pormenores, mas aqui é apenas para mostrar que esta parte em azul, portanto, é a parte de região de interesse, e que depois o material, o que acontece é que à medida que o material vai sendo ensaiado, podemos identificar as fases que o material está a entrar até levar à sua ruptura. Portanto, parando por isto, são câmaras rápidas, podemos ter um material que rebente de forma muito rápida, como viram, e conseguimos ver aqui por que regiões é que ele vai ceder e tentar arranjar estratégias de reforço, quando em ensaios convencionais não conseguimos ver isso. Aqui era só para apresentar que é possível obter por a tecnologia as curvas e com valores ajustados a cada um dos parâmetros, portanto, tecnologia convencional e tecnologia por imagem digital. No conceito também de criar materiais sustentáveis,
por que não reforçar as propriedades do material? Estou aqui a apresentar um conceito com materiais com cortiça, mas por que não reforçar o material se for uma aplicação mais estrutural? Das coisas que se pode fazer aqui é o conceito de compósitos híbridos, ou seja, mistura mais do que um tipo de fibras. Tradicionalmente usa-se também fibras metálicas, já devem ter ouvido falar de fibras de vidro. Nós fomos pelo conceito das fibras naturais e fomos combinar a cortiça com fibra de sisal. O sisal é, por exemplo, um substituto dos materiais poliméricos dos plásticos para, por exemplo, cordas, para fazer. Já é um material por si sustentável e aqui cortamos este material, combinamos os dois materiais e fomos, pelas mesmas tecnologias, caracterizar. Também aplicamos aqui algum conceito de modificação química dessas fibras. Podemos fazer isso para que as fibras fiquem com diferente cristalinidade e diferentes propriedades mecânicas. E fomos testar os materiais. Aqui é um material a ser testado à flexão a 3 pontos. Vemos aqui o material quase a levar à sua fratura, em que os materiais que desenvolvemos aqui têm propriedades mecânicas superiores comparativamente com os materiais, até o próprio polímero, que era expectável ter umas propriedades ainda de engenharia mais favoráveis. E foi possível, através desta combinação de compósitos híbridos, combinar algo que reforce mais o material e que seja um produto, porque não, por exemplo, para a área do setor do habitat, e termos aqui um material também amigo do ambiente. Mas nem tudo são estes materiais mais 2D, placas, provetos. Se calhar também falava um bocadinho de biocompósitos e de biopolímeros, polímeros que têm fonte renovável, polímeros também que são amigos do ambiente, que não têm origem petroquímica e que poderiam ser combinados, por exemplo, com a cortiça ou com outras fibras para termos um produto 100% natural. E o consumidor sabia que estava a utilizar um produto que é 100% natural no seu dia-a-dia. Nós aqui, como prova de conceito, que fizemos foi criar esse material inicial, como já mostramos, e aqui é um conceito, porque não termos uma cápsula para bebidas espirituosas, que muitas vezes vemos de plástico, e termos aqui a rolha como vedante de eleição, mas combinado num produto que também tem cortiça com biopolímero. Este biopolímero pode ser, por exemplo, biodegradável, no seu tempo de fim de vida colocamos sem preocupação e sabemos que ele se vai degradar, ou poderia ser um biopolímero, poderia ser este material triturado e dar origem a um novo produto. Aqui também uma cápsula com outra cor, também para dizer que podemos colocar aditivos, ter cores diferentes, formas diferentes neste material. Tudo isto no conceito de material da floresta, extração, valorização dos subprodutos, combinação com os biopolímeros, que podem ser, por exemplo, polímeros biodegradáveis de diferentes fontes, tecnologias de processamento que aplicamos mais uma vez para obter material, moldação e injeção aqui para obter os provetos formas que já poderia ser o produto final. Aqui é o material plástico, ou material virgem, como nós designamos, e o material combinado aqui com a cortiça, e aqui já na sua forma de produto, num conceito aqui mais de economia circular e valorização deste material. O que também aplicamos aqui para prova de conceito foi ensaios de testes em solo para ver como é que ficava também aqui os materiais, e em termos de resultados, por exemplo, combinando a cortiça, conseguimos ter materiais com menor densidade, também conseguimos baixar a densidade através da incorporação portanto, desta matéria-prima natural, ou ainda neste conceito de biodegradabilidade, aqui ao fim de 180 dias, o que nos resta de material, por exemplo, para estas condições, aqui já é um material combinado também com a cortiça, mas que também tem STS, tem amido de milho, por exemplo, para aumentar a resposta da biodegradabilidade, ou ainda podemos colocar trigas na composição, ou seja, o material quando entra em condições de compostagem vai acelerar a compostagem. Tudo isto
é possível, mas aqui também para mostrar um bocadinho de materiais mais amigos do ambiente e sustentáveis. Falando em sustentabilidade, podemos ver outras fontes também, e aqui numa área do Creative Habitat, que é o nome do projeto Interreg Portugal-Espanha, em parceria com parceiros espanhóis e empresas, estivemos a olhar para a valorização, por exemplo, de subprodutos da mármore, do corte de pedreiras e de extração de mármore. Resulta muito subproduto, e vou apresentar aqui só um conceito de produtos que fizemos. De diferentes formas, combinamos da mármore, extraímos carbonatos de cálcio em laboratório e com isso aplicamos em materiais compósitos. Fizemos placas, por exemplo, aqui que têm melhor resistência química, ou por exemplo aqui um conceito de uma moeda em que se passarmos essa moeda na superfície do material, não riscamos o material, mas sim estamos a colocar a moeda mais clara. Portanto, material também com resistência e que pode ser usado para a finalidade anterior, ou através de moldação e injeção, que criamos diferentes formas com diferentes cores e podemos ter uma gama de produtos diferentes. Isto foi feito entre portanto, um grupo de investigação 3 da Universidade de Minho ou Universidade de Madrid e o CETAG da Galícia, da indústria automóvel, que também tinha interesse neste tipo de materiais também para olhar para a área de automóvel e aplicar estes conceitos em desenvolvimentos de novos produtos com fibras naturais. A nível de propriedades, vemos aqui que basicamente mantém, mas é possível ter outros materiais cerâmicos, como este aqui que apresentamos, em que as propriedades já são um pouco mais altas, mais elevadas, mesmo aqui com o carbonato de cálcio conseguimos ter propriedades um pouco mais altas e com materiais com melhor condutividade térmica, se assim for o caso, e com resistência ao fogo. Tipicamente, para testar materiais a resistência ao fogo, atrás desta tela colocamos o material, neste caso com 6 mm de espessura, e aplicamos uma chama intensa a incidir no material e vemos o tempo. Aqui, por acaso, não temos o material polimérico, que devia ser o nosso controle de experiência, mas um plástico em contacto com a chama rapidamente entra em combustão e desaparece. Aqui, com a cortiça, já leva 8 minutos a fazer essa perfusão de material, e se colocarmos aqui com o carbonato de cálcio apenas 10%, aumentamos cerca de 3 minutos a resistência do material, que é bastante significativo. Portanto, é possível também combinar e valorizar diferentes recursos com este tipo de tecnologias, incorporar esse conhecimento em novos materiais, ter materiais sustentáveis e com recurso a algo que é atualmente um subproduto e não estamos a usar outro tipo de aditivos para a mesma finalidade. Agora também com esta temática que vivemos hoje em dia de tocar nas superfícies, Covid, parece que a sociedade se está cada vez mais a afastar um bocadinho uns dos outros. Acho que começa a haver cada vez mais uma consciencialização das propriedades de superfície nos materiais, e nós também neste sentido fomos olhar um bocadinho para isso e temos alguma literatura científica nesse sentido, que tipicamente é normal os materiais poliméricos, pelo nosso dia-a-dia, pelo nosso uso, o telemóvel, o teclado, o computador, todos nós temos a noção que é um depósito de bactérias e por isso devemos também higienizar as mãos. E na superfície dos materiais ocorrem bactérias e fungos que, através da combinação com fibras naturais, existe uma possibilidade de haver essa redução. Nós, nesse sentido, fizemos portanto, mistura de biopolímeros. Aqui olhamos para um conceito mais sustentável. Usamos um biopolímero à base de polietileno, que já é utilizado em embalagem, portanto, é um material que já é utilizado em diferentes finalidades. Uma delas, por exemplo, é a embalagem.
e colocamos com diferentes bactérias para ver o que é que acontecia. E realmente as bactérias também aderem, como era expectável, aderem às superfícies. Na presença da cortiça, em combinação com esse biopolímero, o que vimos é que era possível melhorar. Então estendemos esse estudo mais para a frente e fomos adicionar materiais de origem marinha, mas também aqui no sentido da valorização dos subprodutos, por exemplo, a casca do camarão, que possui a quitina, e é possível extrair a quitina e converter facilmente em quitosano, e fomos avaliar essas características. O que vimos a nível aqui em combinação com a cortiça, a imagem não está muito feliz, mas a nível de propriedades estéticas, o material fica com um aspecto mais agradável quando se inclui a cortiça, e aqui estamos a falar apenas de 20% de cortiça, e aqui um aspecto um pouco, só uma tonalidade ligeiramente mais escura aqui com 5% então do quitosano. Portanto, a quitina pode ser extraída, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de crustáceos, e é o segundo componente mais abundante a seguir à celulose que falei inicialmente. E o quitosano pode ser, portanto, extraído a partir da quitina, e com isso ficam umas partículazinhas que podemos adicionar, e o que vemos aqui, vemos a superfície do material. Quando colocamos em contacto com diferente tipo de bactérias, que eu não coloquei aqui, mas são diferentes tipos de bactérias, vemos que para este tipo de bactérias adere muito mais na superfície comparativamente com este. Na presença da cortiça reduz, há aqui uma redução, aqui cria um biofilme que chamamos a nível de biofilme bastante forte, aqui reduz ainda mais, e apenas com 5% de quitosano temos uma redução mais significativa e uma redução ainda muito maior para este tipo de bactéria. Portanto, é possível, através também da introdução deste tipo de materiais de origem natural, ter não só materiais mais amigos do ambiente, mas também que ajudam a inibir o crescimento das bactérias, e esperamos também no futuro, isto é um trabalho que estamos agora em avaliação e que esperamos ainda evoluir mais, quem sabe para materiais que possam ser até antibacterianos. Para não pensarmos que isto é tudo apenas ficção e tecnologia, existem já algumas aplicações de compósitos de polímero com cortiça no mercado. Tive o cuidado de fazer esse levantamento e vemos aqui, por exemplo, que é um sistema antivibrático que pode estar no chão de uma empresa, onde o operador pode estar em cima e acaba por ser mais confortável para a pessoa que está a usar aquele piso e a máquina, porque tem um sistema que é mais confortável com a utilização da cortiça. O próprio granulado pode ser uma matéria-prima para diferentes produtos, para diferentes indústrias, como já disse inicialmente, e com isso termos aqui uma panóplia de diferentes produtos. Existe também o deck para as piscinas ou para terrazos, feito à base de matriz termoplástica com cortiça, com este aspecto que temos aqui. Aqui a imagem é um pouco mais escura, mas é filamento, como mostrei inicialmente, que fizemos por extrusão, e fica um filamento que pode fazer peças tridimensionais de um desenho que se queira explorar, ou quem sabe no futuro estarmos no conforto da nossa casa e desenharmos, porque não, até um copo para beber num momento com um material sustentável. Caminhamos um bocado nesse sentido, ou utilizar até matrizes poliméricas mais elastoméricas, mais com soft touch, e com cortiça para ferramentas ou até para materiais que se encontram na cozinha. Também aqui estamos a lançar um capítulo especial, um special issue na área dos materiais verdes mais amigos do ambiente, que possam ser poliméricos ou que contribuam para um desenvolvimento mais sustentáveis, ou combinação de materiais. Está a ser publicada numa revista internacional, e quem estiver ligado a essas temáticas pode submeter trabalho. Fomos convidados como
como editores, eu e o professor Rui Reis, portanto, podem sempre explorar esta temática e não podia deixar de fazer aqui, trazer as palavras do Padre António Vieira. Nós somos aquilo que fazemos, o que não se faz não existe. Portanto, cabe a cada um de nós contribuir para um futuro mais sustentável. Há muitas temáticas que ouvimos e não sabemos como contribuir, mas aqui nesta parte dos materiais, na parte da reciclagem, na utilização, com consciência daquilo que está ao nosso alcance, podemos dar um grande contributo. E finalmente, para terminar, deixava aqui, nada disto se pode fazer sem um grupo de pessoas, sem os recursos humanos, e queria agradecer ao grupo de investigação 3 vezes pela oportunidade de estar todos estes anos. Deixo aqui também a ligação do link para explorarem mais informação e também o meu contacto. Estamos sempre abertos, quem queira também visitar as nossas instalações e conhecer um pouco mais daquilo que nós fazemos. Obrigado. Muito obrigada pelo seu testemunho. Tem de facto um trabalho impressionante, super interessante, extremamente versátil, pelo que eu percebi, e acho mesmo que é uma mais-valia para a sociedade e para estes problemas de sustentabilidade e mesmo de reaproveitamento de resíduos que vamos enfrentar, de certeza, no nosso futuro, não muito longínquo, infelizmente. Agora, que já nos deu a conhecer assim, um overview bastante bom do seu trabalho e como estamos então a comemorar um bocadinho a Noite Europeia dos Investigadores, eu gostava que falássemos um bocadinho sobre isso, sobre o que é investigação e sobre, no fundo, o que é para si ser investigador e o que o levou a envergar um bocadinho por esse caminho na sua profissão, não é? Sim, realmente sou investigador na Universidade de Minho. O que levou foi, portanto, eu tirei de base, sou engenheiro de materiais de base e, portanto, sempre houve muita vontade de explorar e conhecer novos materiais, as propriedades dos materiais, o que é que se poderia fazer mais além. E recordo que em estágio tive a oportunidade de trabalhar com a Corticeira Amorim, na altura o maior grupo industrial nesta área, e que foi um grande desafio. Na altura havia um departamento coordenado pelo professor Rui Reis, dentro do Grupo Amorim para a área de ideia de novas aplicações com cortiça. Portanto, isto era uma das temáticas, apenas uma das temáticas abordadas. E, portanto, sempre fui muito curioso em tentar perceber essa parte de propriedades, criar inovação, trabalho com a indústria e, portanto, o que me contagiou foi mesmo essa linha, poder dar este contributo, trabalhar com entidades do sistema científico e tecnológico como diferentes universidades e com empresas, portanto. Não sei se queria que explorasse um bocadinho mais. Sim, eu acho que de facto a curiosidade é uma característica inerente a todos os investigadores. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Perguntar-nos o porquê, como é que isto acontece, olhar para o laboratório, ver um fenómeno e tentar interpretar. É claro que se calhar eu estou mais de um ponto de investigação mais aplicado e menos fundamental. Tenho colegas que olham mais para também a compreensão de certos fenómenos e que no meu doutoramento foi mais, portanto, esta parte de curiosidade deste tipo de desenvolvimentos materiais, e o grupo de investigação 3 vezes também é um grupo muito dinâmico, quem conhece sabe bem, e bastante exigente, e nesse propósito, dentro do doutoramento, portanto, a questão de criar, desenvolver novos materiais foi sem dúvida sempre um desafio muito grande e levou-me até este ponto dos dias de hoje, mas também tenho colegas, como disse anteriormente, que trabalham mais na parte fundamental de compreensão dos fenómenos e, portanto, é preciso haver aqui este balanço para que novas soluções possam surgir e, com as propriedades adequadas. E quais acha, pronto, fala-se muito sobre a carreira e sobre as limitações da carreira de
investigador e cientista no nosso país, quais acha que são assim os maiores desafios para quem quer empregar nesta área? Os maiores desafios na área de investigação primeiro é gostar-se muito de investigação. Eu acho que como qualquer área, não é pelo lado remuneratório que eu aconselho as pessoas a enverdar pela investigação, mas pelas competências que se pode ganhar, os soft skills, e cada vez mais esta nova geração que aí vem vai precisar mais do que uma ferramenta de trabalho, um curso, vai precisar de soft skills, portanto, conhecer outras áreas e adquirir competências, e a investigação traz-nos muito isso. A possibilidade de comunicar ciência, para quem gostar, também é uma grande oportunidade. Estar em público e poder falar, discutir ciência. Eu estou em ciência, felizmente, porque foi o caminho que sempre quis seguir, não foi por falta de oportunidades, felizmente apareceram também oportunidades do meio empresarial para seguir, mas tentei evoluir na carreira científica e aconselho bastante resiliência, porque tem que haver bastante resiliência da parte de quem trabalha nestas áreas para se conseguir atingir objetivos e metas, porque fazer investigação muitas vezes é falhar a primeira, falhar a segunda vez. Faz lembrar quase muitas vezes como o caso de ser empreendedor paradigma, de criar uma empresa e às vezes o negócio não resulta bem nem à primeira nem à segunda tentativa. Portanto, resiliência, diria que também é uma palavra de ordem. Muito bem. Então, já disse um bocadinho, mas a última pergunta que eu teria para si era mesmo que conselhos daria aos jovens, e acho que é um bocadinho isso, a resiliência, a persistência. Sim, motivação, enverdar por investigação, experimentar, porque não, no final de um estágio de vida, porque não experimentar a parte de investigação, ver a dinâmica, ver a cultura, evoluir um pouco mais nesse conhecimento. A seguir, por exemplo, fazer um mestrado ou até um doutoramento, acho que já é um nível de compromisso superior. A pessoa tem que garantir esse nível de compromisso e trabalhar naquilo que gosta e com vontade. Acho que é o que cada um de nós, nas suas mais diferentes áreas, tem que fazer para conseguir se ingrar. Sim, acho que sim. Agora gostava de perguntar às pessoas que estão aqui, não é? Se têm alguma pergunta ou dúvida que gostariam de colocar. Eu tenho um bocadinho técnica. Nós cá no centro temos uma injetora e trabalhamos com polietileno de alta densidade. Que cuidados é que poderíamos ter? E se seria possível fazermos, por exemplo, uma mistura com pó-cortiça? Exatamente. Sim, um dos trabalhos logo inicial que apresentei era com polietileno de alta densidade. Eu não entrei muito nas siglas na parte técnica, porque quem é da área conhece a nomenclatura, quem não é também não queria amassar com nomes técnicos. A nível, o polietileno de alta densidade, essa poliolefina é bastante versátil, tem uma gama de temperatura, uma janela de temperatura de processamento bastante alargada, portanto, trabalhando acima do ponto de fusão ou de amolecimento do material, consegue-se injetar. Quando se combina com a cortiça, a viscosidade aumenta, portanto, o material fica mais difícil de injetar e, portanto, tem que se mudar um pouco os parâmetros na máquina. Uma das recomendações é fazer o compounding, portanto, a mistura antes, por exemplo, num sistema de extrusão, como eu aqui apresentei, e aí poderá ter o material já em pellet para injetar e ver as propriedades. Portanto, aqui o cuidado não será tanto do lado do polímero, será do lado da cortiça, porque a cortiça tem estabilidade térmica, mas sob a ação de temperatura pode começar, não direi a degradar, mas a mudar de cor até perto dos 200 graus, e a partir daí começa a perder massa. Portanto, começa a perder o peso inicial do material. Podíamos fazer coisas com biocompósitos. Mais alguém? Tenho de outro certo.
Primeiro, dar-lhes os parabéns pelo trabalho que desenvolve, que estou certo irá trazer ou irá ser uma grande mais-valia no futuro. Eu não diria no futuro, eu diria no presente, porque precisamos dessas mais-valias para agora. Mas a pergunta que lhe faço, mais a título de curiosidade, seria mais perceber no fim de vida desses materiais combinados entre cortiça e plástico, se a reciclagem irá ser feita da mesma forma que acontece no método tradicional, em separação de plástico, cartão e vidro. Sim, sim. Essa separação será feita da forma tradicional? Não será feita da forma tradicional. Portanto, aqui o que se terá que olhar, uma das estratégias que aqui usamos, isto já existe, até porque vamos integrando projetos e vamos consciencializando também, vamos comunicando para fora, como está aqui hoje a acontecer, e cada vez as empresas estão mais sensíveis com esta temática, e acho que na fase que hoje em dia vivemos, as empresas estão sensíveis e estão a apostar mesmo no desenvolvimento destes materiais. Não é por acaso que acabou-se um pouco com as palhinhas de plástico, ou há esta consciencialização. O tema da sustentabilidade deixou de ser moda para passar a ser um assunto, e há empresas, por exemplo, já há empresas que fazem, por exemplo, os talheres que se usam no avião para empresas do Qatar, já são feitos combinando materiais poliméricos com partículas que podem ser de madeira ou de outra fibra. E, portanto, ou bambu ou outra fibra. Aqui nós já temos trabalhos, e viu-se aqui pela temática que apresentamos, com mais de 10 anos de evolução nesta temática, e uma das abordagens que se pode usar é usar materiais termoplásticos combinados com a própria matéria-prima vegetal, vou-lhe chamar matéria-prima vegetal para abranger mais o leque, e que pode ser, no seu fim de vida, triturado e dar origem a um novo produto. Isso pode ser uma das formas, pode ser o reutilizar num produto subsequente. Outro aspecto, pode-se usar materiais biodegradáveis, em que em situações de compostagem o material desaparece e temos um material sustentável. E claro que todos os produtos que se desenvolverem, que a indústria quiser alavancar, nós vamos até um certo patamar de evolução com eles, mas depois terá que entrar por um ciclo chamado Life Cycle Assessment, para ver, ou próprias certificações, para ver se o material realmente é compostável. Nós também, no nosso centro, no nosso instituto, temos a parte de estudo da biodegradabilidade, até nos equipamos agora recentemente também com equipamento para fazer essa parte de monitorização segundo as normas, é uma outra valência, e portanto tem que existir estudos nesse sentido para realmente avaliar o impacto destes materiais. Sabemos sim que a cortiça não impacta negativamente no ambiente, e podemos olhar para o lado depois do plástico ou da matriz polimérica e desenhar, portanto, o conceito de produto que queremos. Se queremos um produto que no fim de vida dê origem a um novo produto, através de processos, por exemplo, de trituração, de utilização. Se queremos desenhar um produto que possamos, por que não, reutilizar. Muitos destes produtos podem ser usados quer para a área da habitação, foram desenhados para a área da habitação, ou podem estar na área em contacto alimentar e ser reutilizados, podem estar na forma de um tabuleiro e ser reutilizado, ou noutro formato, dependente da aplicação que queremos. Mas sempre num contexto, considerando este contexto de biorefinaria, que é muito importante. Mesmo nós fizemos estudos no passado com a extração de componentes da própria cortiça que usamos para aumentar as propriedades do próprio material, mas tudo isto só faz sentido se houver este conceito de biorefinaria, de valorização integrada, um pouco como já existe, por exemplo, na área da madeira com a pasta de papel, em que se extrai, obtém-se a pasta de papel, também se pode tirar componentes lá para outras finalidades. E, portanto,
Nesse contexto de economia circular, certamente que as coisas funcionarão e chegarão a bom porto. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Pronto. Vamos então terminar aqui a nossa conversa. Gostava de agradecer novamente ao Dr. Emanuel por ter vindo e por ter partilhado connosco a sua investigação. Foi de certeza muito enriquecedor para todos nós que estivemos aqui a conversar, e queria também agradecer por terem vindo também. Pronto, esta foi então mais uma conversa do Consciencializa-te. A próxima irá ser em novembro, para comemorar o dia da celebração dos fungos, e gostávamos também de contar com a presença de todos, está bem? Boa tarde e obrigada!